Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco. Aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Quero mandar um boa noite especial para a Wani, a princesinha lá do bairro Preventório, assistindo ao nosso programa. E também ao João Vitor. O João Vitor é morador do bairro Mocinha Magalhães. E também o Adionês, ok? Se você perdeu o segundo bloco, nós estamos aqui a entrevistar o novo presidente do IAPEN, o Instituto de Administração Penitenciária, o Lucas Gomes. O diretor, afinal de contas, surgiu agora, recentemente, um comentário de que há uma possibilidade de colocarmos em liberdade provisória e liberdade vigiada, pelo menos 500 apenados, 500 presos. Qual o perfil desses presos e qual a possibilidade disso acontecer de fato? Olha, alguns presos já têm trabalhado, principalmente na manutenção de parques urbanos. Na limpeza ali, por exemplo, do Parque Tucumã, na semana passada foi limpo por apenados. Ontem ele estava ali no Centro Integrado de Segurança Pública, o CIEPS, também fazendo a limpeza e manutenção. A nossa ideia é expandir também essa equipe para que faça a recuperação de órgãos públicos, né, de parques urbanos, e outros trabalhos também para a sociedade, né? A gente precisa economizar os gastos do Estado nesse tipo de serviço e também dar oportunidade dos presos de trabalharem e, com isso, remir a sua pena. Nós sabemos que a legislação já permite que a cada 3 dias trabalhados o preso tenha um dia a menos na sua pena. Então, isso é interessante tanto para o Estado quanto para o apenado. Em 3 anos trabalhados, ele ganha 1. Exatamente. Isso significa economia, significa que o sistema começa a funcionar, né? Exato, o sistema precisa funcionar, né? Os presos também precisam sair da ociosidade. A gente precisa ressocializar. Precisa ressocializar. Que é o objetivo da cadeia, da penitenciária, não é apenas privar o cara de liberdade. Exatamente. Ressocializar, sim, também. A gente não pode mais cair nos erros que a gente caiu já há décadas atrás, né? A primeira organização criminosa nasceu em 1979, ali no Rio de Janeiro, quando o Estado achava que poderia somente afastar esses indivíduos e legá-los lá ao seu esquecimento. O que aconteceu foi que, na ausência de civilidade, na ausência do Estado, esses indivíduos acabaram criando um Estado paralelo, né? E aí, o fruto disso a gente sente até hoje. Então, é um erro que a gente não pode cometer. Por isso que a gente quer disputar essa mão de obra dos apenados, né, e trazê-los de volta para o convívio social. Presidente, não é novidade, todo mundo sabe disso, que faz muito tempo que o sistema penitenciário no Brasil e na maioria dos países da América do Sul está falido. Sim. Falido e sem perspectiva. Não é coisa nossa aqui do Acre, é apenas obedecendo aí a proporcionalidade. Superlotação, não ressocializa, enfim. Mesmo assim, como é que você encara esse cargo, sabendo o pepino que você vai ter que descascar? A gente sabe o tamanho do desafio, né, Muniz? É algo que não é fácil, é algo que a gente tem observado aí no nosso cotidiano de trabalho. E aí a gente vai olhar os dados, também é algo desesperador. Eu estava vendo o anuário agora do Ministério Público, que foi divulgado mais recentemente, os últimos dados são de 2017. A gente vê que os presos, principalmente aqui de Rio Branco, que é a amostragem que eles pegam, os que dão entrada ali na FOC, em torno de 99,01% de presos não têm o ensino médio completo. Essa é uma população majoritariamente jovem, ali em torno de 18 a 24 anos, com baixa escolaridade, população negra, né? Então, o que a gente precisa é oferecer oportunidades, reintegrá-los através do estudo e do trabalho, não somente da disciplina. Há uma discussão, os especialistas no assunto, e isso divide a opinião, de que a violência está ligada diretamente à miséria social. Uma parte concorda, outra parte discorda. Pelo que você acaba de citar, o grupo que defende essa ideia de que uma coisa está ligada à outra, a miséria social, a violência e vice-versa, eu acho que eles começam a ganhar mais força. Porque está aí o perfil de 18 a 25 anos, baixa escolaridade, se você investigar a família, também a família de baixíssima renda, subempregado, biscateiro, enfim, lavadeira. Negros e pardos. Negros e pardos, ou seja, alguma coisa precisa ser feita lá atrás, ou começar a ser feito hoje,
Porque é uma questão, aí envolve a questão econômica, financeira, cultural, educacional e por aí vai. Com certeza. Não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, não. Sim. Né? Mas alguma coisa tem que começar a ser feita agora. Sim. Né? Eu estudei sociologia e a gente vê que nessa abordagem mais sociológica a gente tem uma abordagem muito mais coletivista, né? Que é ao contrário da psicologia, que tu tem uma abordagem mais individualista. Mas a gente sabe que essas separações são feitas normalmente só por questão didática, né? Só para entender melhor. Sim. Mas no mundo real as coisas estão totalmente interligadas. O que eu entendo é que a conduta criminosa é algo que, apesar de depender de uma conduta individualizada, depende também do meio em que esse ser humano vive. Claro. Né? A gente tem em torno de 69% dos presos não possuem o ensino fundamental. Então, a desistência deles de se integrar à sociedade, né? a perda de perspectiva desse indivíduo começa logo cedo, né? Lá pelos 12, 13 anos de idade. Então, a gente vê que ele já vem de uma família desestruturada, né? Já vem de uma realidade ali muito restrita, né? De uma vida muito dura. Então, não é só conduta individual, mas é também uma questão social que precisa ser revista. Em tempos de popularização da internet, a gente precisa também ter muito cuidado com o que fala. Nem eu, nem o diretor aqui, o presidente, estamos aqui a dizer que, bom, se é filho de família pobre, vai ser marginal. Não é Jamais. isso, porque a maioria das pessoas, a maioria das famílias pobres não produz nenhum criminoso. A gente está querendo dizer que eles estão mais expostos, né? Mais vulneráveis. Certo? Com certeza. Eu venho de uma família pobre, de 6 filhos. E o Estado tem que estender a mão para essas famílias, não com certeza. Eliminá-las ou excluí-las ainda mais, né? Eu venho de uma família pobre, de 6 filhos. Ainda bem que eu tive pai e mãe, né? Tive a sorte de ter uma família muito bem fundamentada, tive uma base muito boa de educação. Tive períodos, inclusive, que eu quis sair da escola, né? Ou ir para um caminho errado, quando criança, né? Quando adolescente. Tentando encontrar um trabalho para poder... Exatamente. Tem isso também, mas, né? ainda bem que eu tive a sorte de ter bons pais, de ter uma família muito boa. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Você é aqui de Rio Branco? Sou de Rio Branco. Nem todo mundo tem essa sorte. Né? Então, apesar de... Às vezes a gente pode pender naturalmente para um lado errado, para uma proposta criminosa. Principalmente naquela fase ali da formação do caráter. Exatamente. Você está muito... Exatamente. Então, se tu não tem uma base moral, cívica, até religiosa, muito sólida, você acaba cedendo isso muito facilmente. E é isso que o Estado precisa fazer. Desde criança lá, quando, na escola, né, imprimir essa moral cívica. Essa ideia de escola integral é uma ideia muito interessante, porque acaba ocupando o tempo do indivíduo ali durante todo o dia, oferecendo perspectiva a ele, trabalhando as suas potencialidades. A gente precisa disputar essas pessoas ali desde a sua adolescência, desde a sua juventude, né, para que a gente não tente recuperar depois de adulto, que é algo muito mais difícil, que também não é impossível. A gente tem casos aí muito bons dentro do sistema penitenciário mesmo, de reintegração, e quando a gente vê que um só deles consegue vir de volta para o nosso lado, né, consegue ser reintegrado, consegue ser reeducado, né, a gente já fica muito feliz, mas o trabalho é fazer isso de forma massiva, né, e disputar isso de forma maior. Né. Hoje a gente tem 70% de reincidência e que a gente precisa reverter esse quadro, né, nos próximos Essa anos. Mais ou menos é a média nacional? A gente está dentro da média nacional, infelizmente. Alguns colegas, alguns amigos, inclusive alguns colegas jornalistas, acabam me criticando quando eu falo que... Quando eu vejo assim uma foto de jovens, você falou, 18 a 25 anos, o cara sendo preso, às vezes assassinado, eles se matando, aí eu começo a perceber que alguma coisa falhou lá atrás. E que, ao invés de serem criminosos, acabam sendo vítimas também de toda essa violência. E de alguma coisa precisa ser feita, porque nós estamos perdendo a nossa juventude para o crime. Com certeza. Porque eles não têm outra perspectiva. Ou vão ser assassinados ou presos. Sim. Com certeza. Muniz, eu fiz um trabalho sobre uma organização criminosa, que é a Organização Criminosa Carioca. Foi meu trabalho monográfico. E aí eu fiz umas entrevistas aqui com os presos, principalmente lideranças de organizações criminosas aqui do Acre. O que eu percebi, Muniz, lendo também a história de criminosos do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Massinho VP, eu vi que as histórias são muito similares, né? São indivíduos que entraram para a criminalidade muito cedo, ali por volta dos 15, 16 anos, que têm uma família desestruturada, que os pais também já vinham de uma vida criminosa, né? Então, são histórias, às vezes o que muda é só o
o indivíduo, né? O que muda só o autor, né? Mas a história e o contexto é bem parecido. Então é algo que precisa ser mudado. Tá. O que você falou com relação a esses presos que podem ter essa liberdade vigiada e começarem a trabalhar? Claro que não depende só do IAPEN, não depende só do Poder Executivo, depende também da questão do Ministério Público, Tribunal de Justiça. Como é que está sendo feito isso? A gente também não pode ser romântico, né? A gente sabe que está lidando com presos, que também a gente está aí no meio de uma guerra entre organizações criminosas. O perfil de presos que a gente tem hoje para o trabalho são aqueles egressos, né, que vão lá para o regime aberto. São presos em regime semiaberto, aqueles que trabalham durante o dia e são reclusos durante a noite. E presos que estão ali no final de pena, já que cumpriram boa parte da sua pena e que têm pouco potencial de fuga, uma vez que já cumpriram boa parte da pena. Também é feita uma classificação técnica desses presos, ver o comportamento, ver que tipo de crime ele cometeu, crimes violentos, né? Então, há toda uma filtragem em torno dessa classificação desses apenados que podem trabalhar. Presidente, não faz muito tempo você era o presidente também, só que não do IAPEN, mas sim do sindicato que representa a categoria. Agora você está do outro lado do balcão. Uhum. Como é que acontece, como é que você encara toda essa mudança repentina? Temos aqui o Maurício e o Neto, que são colegas. Sim. De trabalho, estão trabalhando na sua assessoria. Enfim, hoje eles não estão mais com o presidente. Eles estão com o presidente do IAPEN. Muda muita coisa, né? E aí? Muda um pouco, né, Muniz? A gente acaba vindo para um outro lado. Mas o que eu sempre fiz, Muniz, foi criticar a forma de gestão que se fez dentro do IAPEN, né, que é uma área totalmente sensível, uma área totalmente estratégica para a segurança pública, né, porque a gente sabe que toda essa guerra que explodiu no Brasil e nas ruas do Brasil se iniciou dentro dos presídios, né? Então é um local bastante estratégico para o enfrentamento. Se a gente quer enfrentar o crime organizado, a gente precisa enfrentá-lo lá onde ele nasceu, que foram nas celas dos presídios superlotados, né? Lá do Rio de Janeiro, ou lá de São Paulo, ou aqui do Acre. Então o que a gente fez sempre foi criticar a forma que foi feita a gestão. Nos últimos anos, o que aconteceu foi que eram indicações meramente políticas, né? Então a gente acabava politizando algo que é tão sensível, algo que é tão estratégico, né? Então, hoje a gente está com o Estado aí numa situação complicada em níveis financeiros, mas o que a gente precisa fazer é otimizar o recurso que a gente tem. A gente conversava aqui anteriormente sobre muitos agentes, muitos servidores do serviço operacional, às vezes, por questões políticas mesmo, acabavam indo para locais mais confortáveis, né? E aqueles locais que são mais sensíveis, que precisam de um reforço maior, estavam esvaziados. Essa foi uma das primeiras mudanças que a gente está fazendo agora, foi relotar esses servidores que estavam em locais administrativos ou em presídios com menores presos. A gente está pegando esse pessoal e lotando novamente em presídios que têm o maior potencial de fuga, o maior potencial de rebelião, justamente para que a gente consiga impedir esse tipo de sinistro novamente. Não é interessante para o preso, não é interessante para o familiar do preso, não é interessante para o servidor essa falta de segurança dentro dos presídios. Então foi algo que a gente fez questão de fazer mais recentemente. Outra coisa que eu acho importante falar, Muniz, foi que ontem, por exemplo, saiu no Diário Oficial, foi republicado hoje por incorreção, a demissão de 2 servidores envolvidos em casos de corrupção. Foi 2 servidores que foram condenados pela Justiça por ter envolvimento com a organização criminosa e que jamais eles poderiam ser admitidos no nosso quadro. Há quase um ano eles já tinham sido condenados pela Justiça Comum e porque o processo vinha se arrastando aí, não fizeram demissão. Uma das primeiras medidas que fizemos agora foi demitir esses servidores, outros estão sob investigação. Primeiro, porque isso compromete sobremaneira a segurança, né, e o bom andamento do serviço dentro dos estabelecimentos prisionais. E também para que a gente tire de nosso meio essas pessoas, para que não confunda com aquele servidor que faz um trabalho honesto, que faz um trabalho honrado e que é maioria, mas que essa minoria acaba comprometendo com esse tipo de atitude. É um ato de um ponto negativo, mas ao mesmo tempo positivo. Negativo porque a gente lamenta o fato de terem se envolvido com o que é errado e sendo um agente público, né? Exatamente. Agora, positivo saber que eles foram punidos. E que sirva como exemplo, né? Com certeza. É um recado que a gente está dando aí tanto para dentro
né, para os nossos servidores, que a gente não deve admitir esse tipo de atitude, quanto para fora, que a gente também não é corporativista, claro, né? Ninguém vai estar passando a mão na cabeça de ninguém. Ninguém faz isso com alegria, ninguém faz isso com felicidade, né? Eu também não costumo tripudiar em cima disso, mas é algo necessário que tem que ser feito, né, para que a gente não comprometa um serviço que já é tão sensível, né, e que, enfim, tão estratégico para a segurança pública. Que eles possam refletir e reconstruir suas vidas, né? Enfim. Também o mundo não acaba aqui, né? Exato. Por dever de ofício, o jornalista é obrigado a criticar. Claro. O jornalismo é fazer críticas, o resto é armazém de secos e molhados. Agora, a gente tem que medir também as consequências de tudo que vai falar, tudo que vai mostrar. Eu sempre achei muito esquisito o Estado que não consegue conter os presos, evitar a comercialização de celulares, enfim. Sempre achei esquisito isso. Agora, ao mesmo tempo, me colocando no seu lugar, sei que não é fácil você controlar isso. Parece ser fácil, mas não é. É difícil, aliás, é dificílimo. Como é que você encara esse ponto especificamente falando? Olha, Muniz, tem vários aspectos que reforçam isso, infelizmente, que vinham reforçando. Estou sendo o celular como um caso mais e que a comum, gente mas tem precisa, outras. Sim. Mais recentemente, a gente fez uma visita, inclusive, com o técnico da empresa que presta serviço. Daqui a pouco eles vão montar uma operadora exclusiva para isso. A gente esteve lá com o técnico da empresa que presta serviço de bloqueio eletrônico, porque nas últimas revistas a gente tem reforçado as revistas dentro dos estabelecimentos prisionais esses últimos dias, principalmente desde o início da nossa gestão, e aí a gente tem encontrado alguns celulares, e principalmente ali na Francisco de Oliveira Conde, que é onde existem bloqueadores de celular. E com isso a gente deduziu que estavam funcionando, né, que há pelo menos uma variação ali de sinal, que os presos acabam emitindo as mensagens, e aí quando eles conseguem captar mesmo que pouco sinal, eles acabam enviando essas mensagens e recebendo. Eu já fiz essa cobrança à empresa, e aí a gente fez uma visita lá no presídio, levamos também um técnico da Anatel, um representante do Ministério Público, né, para que a gente pudesse ajustar. Então, os ajustes estão sendo feitos nesse sentido. Nem todos os presídios do Acre têm esse bloqueio eletrônico. Como eu mencionei anteriormente também, em pontos estratégicos a gente via um esvaziamento de servidores, principalmente, por exemplo, ali na guarda de entrada e saída de servidores e visitantes. Então, com pouco efetivo, com poucas pessoas fazendo essa revista, então a gente tem uma entrada e saída ali muito mais vulnerável. Então é algo que está sendo revisto também. Revistas de rotina. Desde o início do ano, quando a gente iniciou a nossa gestão, a gente está fazendo revistas de rotina, feito apreensões, né? Isso deve ser mantido até que a gente não encontre mais nada, então que a gente volte à normalidade. Então você vai intensificar essa revista de rotina? Com certeza, a ideia é a questão do bloqueio. A gente já pediu para que a empresa ajustasse a questão dos bloqueios, ela já está ajustando, já está montando um novo ponto lá de bloqueio, porque o que a gente entendeu foi que tinha um ponto cego, e também reforçar as revistas de rotina, tanto de entrada e saída de visitantes, né, quanto nas celas dos apenados, até que a gente volte a um quadro de normalidade. Você já ainda continua recebendo muitas denúncias de excesso de zelo por parte dos agentes, ou seja, um pego pesado demais em relação aos presos, ou não, isso já parou? Não, isso inicialmente, porque tinha um quadro muito jovem, ainda por vezes pontualmente inconsequente, mas hoje isso não temos mais casos, pelo menos a corregedoria não tem sido notificada muito nesse sentido, então qualquer denúncia nesse sentido também pode ser encaminhada à nossa ouvidoria, que a gente vai apurar normalmente, né? O que a gente precisa é padronizar o nosso procedimento, é claro, não pode também abrir as pernas, como dizem, né? O que a gente tem que fazer é fazer um procedimento rigoroso, ter procedimento, né? Imprimir uma disciplina, mas também estabelecer os limites legais para aqueles procedimentos. Por falar em legal, qual a tua opinião sobre o auxílio reclusão? E mais ainda, como é que você vê essa mudança proposta aí recentemente? Primeiramente, há uma desinformação a respeito desse auxílio reclusão, Muniz. Quem tem direito ao auxílio reclusão é aquele preso que estava devidamente empregado antes de ser condenado, que contribuía para o INSS. Estava no Sistema de Seguridade Social. Isso, para o Sistema de Seguridade Social, e que, uma vez preso, não tinha mais condição de trabalhar, e a sua família acaba
recebendo não é nada esse automático, auxílio. está condenado, recebe. Não existe bolsa preso, né? Então, mas eu acho sim que isso pode ser revisto, que isso deve ser revisto. O que a gente tem que ter em consciência é que uma vez o indivíduo preso, ele tem que ter seus direitos suspensos, né? Então não é só uma questão de encarcerá-lo, é suspender os seus direitos, né, para que ele tenha ideia de que aquilo ali é uma pena que ele está cumprindo, né? Então é mais por questão de disciplina, por questão pedagógica, que ele entenda que se cometer um crime, ele pode ser preso, e se ele for preso, ele vai ter vários direitos deles cassados. Para encerrar, ô presidente, isso é algo que os resultados não aparecem da noite para o dia, leva um tempo. Você acha que quantos meses, mais ou menos, nós vamos passar para que a nova gestão, agora liderada por você, comece a mostrar uma nova cara? Olha, Muniz, a gente já tem feito mudanças significativas, quem visita o presídio já começa a perceber isso, que a gente tem um reforço no serviço operacional, então servidores que estavam afastados, cedidos para outras secretarias, ou que estavam em serviços administrativos estão retornando para o serviço operacional, isso tem tido um impacto positivo já, inclusive a OAB já tem nos elogiado, porque a gente já tem conseguido atender melhor os advogados, um problema que a gente estava tendo. Também estamos montando equipes específicas para atendimento à saúde do preso, que é um problema muito grave que a gente tem lá. Essa semana ainda estaremos fazendo mutirão de saúde lá na cidade de Tarauacá. Então, são mudanças que estão sendo feitas. A gente fez um planejamento inicial, junto com a equipe de segurança pública, para os primeiros 10 dias. Isso apresentou resultados muito positivos, aí na casa dos 60% de diminuição de crimes. Isso é um esforço articulado com o sistema penitenciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Bombeiro Militar, que tem dado benefícios, tem dado resultados positivos à população. Então, o que a gente sabe, por exemplo, uma vez estando todos esses criminosos aliados a essas organizações criminosas, o que a gente entende é também que a maioria desses crimes as ordens partem de dentro dos presídios. Claro. Então, você inviabilizando essa comunicação de dentro dos presídios para fora, a gente também inviabiliza essa cadeia criminosa, né, que geralmente a gente vê o resultado aí nas ruas. Claro. Rapidinho para encerrar, o senhor já está preparado, pronto para dizer não a algumas propostas que o senhor defendia até um dia desse, quando era presidente do sindicato? Olha, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso agora, mas o meu interesse não é prejudicar ninguém ou cercear direitos, muito pelo contrário, o que a gente quer é garantir direitos, garantir um trabalho justo para todos, e eu tenho certeza que eu tenho recebido mensagem sempre que a gente tenha uma maioria, né, de apoiadores, porque o que aconteceu sempre, Muniz, foi que poucos servidores carregaram o sistema penitenciário nas costas, o que é algo muito pesado. Então a gente tem servidores que foram afastados por problemas psicológicos, tem muitos casos graves, inclusive, teve gente que entrou num quadro irreversível, né, por doença psicológica, porque acabava tendo que carregar ali com poucos colegas o sistema penitenciário nas costas. É uma carga pesada e que tem que ser carregada por todos, né? Então, claro, por isso que a gente está fazendo essas mudanças, está fazendo esse choque administrativo e otimizando o quadro que a gente tem hoje para que a gente consiga dividir essa carga entre todos nós servidores. Ok. Acabei de conversar aqui com o novo presidente do IAPEN, o Instituto de Administração Penitenciária, o agente penitenciário há 10 anos, Lucas Gomes. Foi um prazer, presidente. Prazer foi meu. Sucesso. Muito obrigado para nós. Boa sorte. Obrigado, vou precisar. O Boa Noite Rio Branco volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Tenham todos uma ótima noite. Valeu, pessoal.